Já. Estou aqui no PCJ hoje para falar com vocês, aqui no meu canal do YouTube, sobre a integração, integralidade da vida, né? O que é o ser humano integrado. E, ao mesmo tempo, correlacionando, obviamente, com os dependentes químicos, aquele que abusa de drogas, né? Estou aqui numa partilha com os residentes do PCJ e refletindo com eles sobre o movimento do ser humano no mundo, na vida. Qual é o movimento natural, consciente ou mesmo inconsciente de um ser humano? É buscar a sua integração. Isso é nato no ser humano, né? Buscar ficar integrado, conectado com a sua própria essência, com valores, com o que é bom, com o que é belo, com o que é saudável, com o que é prazeroso, com tudo aquilo que o leva a uma evolução de vida, a ser menos animal racional, vamos dizer, irracional, né, para viver uma racionalidade conectada com seu self, com seus sentimentos, com a sua alma. Então nós não precisamos menosprezar o lado instintivo do ser humano, nem menosprezar o lado racional. Mas essa conexão, essa integração das duas partes é típico de um processo evolutivo do ser humano. Mas vamos pensar, isso foi só uma introduçãozinha que eu quis passar para vocês, mas vamos pensar em termos do dependente químico. Ele adquiriu uma doença que desintegra. A dependência química é uma doença basicamente, totalmente, essencialmente, plenamente desintegradora, né? Existe um processo, uma dinâmica de desintegração, primeiro interna, pessoal, na alma, no indivíduo, em seu subjetivo, em sua subjetividade. Ele vai se desintegrando por quê? Posso te explicar por que o dependente químico entra num processo de desintegração, que é um processo que, de uma forma comum, a gente fala de degradação, desorganização, desestabilidade, desequilíbrio, desarmonia. Ele se desintegra pelo simples fato de que ele adquiriu uma doença, um simples fato complexo, claro, né? Ele adquiriu uma doença com o movimento, com o fluxo mental e comportamental, de que forma? Obsessivo e compulsivo. Então ele passa a funcionar no mundo muito mais a partir focado, fixado, viciado em ostentar, se tornando um objeto do próprio objeto da droga no qual ele abusa. Então, quando ele se torna, ele inverte o papel. Existe uma inversão de papel. Ele que estava, antes de abusar drogas, num processo evolutivo de integrar-se consigo mesmo, integrar-se no mundo, ele passa a se desintegrar por conta da sua obsessividade, da sua compulsividade relacionado ao seu objeto de uso, que é a própria doença. O que acontece? Essa desintegração, esse processo de desintegração, não se limita apenas a nível interno, a nível subjetivo. Sabemos todos nós que existe também um processo de desintegração no relacionamento, nos vínculos sociais, nas relações de compromissos e de responsabilidades no seu núcleo familiar, nos seus papéis sociais, nas diversas áreas da sociedade, né? É um processo de desintegração externo também. Então podemos entender que a dependência química ela se ocorre numa dinâmica de desintegração interna e externa. E essa desintegração, como eu disse, que começa do interior do indivíduo, né, a partir de mecanismos adictivos, formando uma identidade adictiva nele, dentro dele, ele, desintegrado em si, ele não vai conseguir se integrar no social. Você conhece algum dependente químico que abusa de droga, que sua doença